Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Uma segunda-feira aqui gelada, de novo, né? Hoje é primavera, chegou a primavera. Com esse friozinho nem parece, né, que é primavera. Tá todo mundo bem aí? Vamos ver quem tá aí. O Éder, né? A Kelly, tô bem, Kelly, obrigada. Tava com saudade, Luiz? E aí, pessoal, como vocês estão? Tá tudo bem? Tem operado? Tem pensado nas coisas que a gente tem conversado? Boa noite, Flávia, tudo bem? Conseguiu? Que bom que você tá aí com a gente. Saudades de você também, de todos vocês. Boa noite, legal. Ai, que delícia, 29 graus aí, Luiz. Fala sério, aqui tá muito frio, só pra variar. Boa noite, Thiago. Bom, vamos começar então? Semana passada eu falei pra vocês. Aí tá frio também, Kelly? Onde é que você tá, Kelly? Tá onde? Depois ela fala. Ah, tá. Ai, é verdade, é verdade. É a Kelly, minha amiga. Então, semana passada eu falei para vocês que eu não postaria mais vídeos, né, aos finais de semana, e eu vou postar vídeos agora segundas, terças, quartas e quintas, tá bom? E eu vou postar alguns remembers no canal do Charles, tá? Ao final de semana. Então, ontem eu retomei um pouquinho, né? Dei uma prévia sobre alguns assuntos que a gente tinha conversado lá no canal do Charles. E essa semana passada eu postei 2 vídeos no meu canal. Quem não viu, dá uma olhadinha lá, passa, deixa seu comentário. Eu gostaria muito de ouvir o que vocês têm a dizer sobre o que a gente tem conversado aqui esses dias. Vamos a mais um bate-papo nosso, então, hoje? Vamos lá, então. Como sempre, né, eu gosto de me apresentar, né, para vocês um pouco. Deixa eu passar aqui. Pronto. Como sempre, eu gosto de me apresentar um pouquinho para vocês. Então, eu sou formada em psicologia, me formei em psicologia há 1 ano. Na verdade, quando eu fiz psicologia, eu não era um sonho, né? Porque foi uma coisa assim muito, muito distante do que eu tinha feito no curso técnico, né? Eu fiz contabilidade, técnico em contabilidade, e depois acabei resolvendo fazer psicologia, né? Olha só, muito diferente, né? E aí, depois que eu me formei, trabalhei em algumas áreas, né? Fiz carreiras em algumas empresas de nome, algumas empresas conceituadas, das quais eu obtive. Foi um prazer muito grande para mim, que eu obtive muita experiência com eles, aprendi muito com as pessoas que estavam lá. E aí eu resolvi, um dado momento, por ouvir uma reportagem, eu resolvi entrar para o mercado financeiro. Comecei a estudar desde então e aí virou minha outra paixão e eu acabei deixando de lado, né, a vida no mundo corporativo, para ser trader, né? E agora tô conseguindo unir as duas coisas. Então, boa noite, Doug, tudo bem? Boa noite, Everton. Então, até em função a isso, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, né, a respeito de algumas... vou falar um pouco novamente sobre a autossabotagem, né? E eu trouxe aqui uma pessoa que fala sobre a psicologia do trader. Eu trouxe aqui alguns temas que ele traz pra gente, que eu achei muito interessante, mas pra gente pensar sobre esses temas. Que eu costumo dizer, é importante, assim, não importa pra gente saber o conceito. O que importa pra gente é saber o que fazer com aquilo para que a gente possa melhorar no mercado e tirar o nosso dinheirinho, não é verdade? O nosso dinheirinho suado e justo. Boa noite, Palu, tudo bom? Isso, vamos agora, vamos aprender juntos, vamos lá. E aí, alguém já ouviu falar nesta pessoa, Andrew Smith? Alguém já leu sobre ele, ouviu falar sobre ele?
Quem conhece? Na verdade, eu comecei a ler sobre ele hoje. E como eu já ia falar de um determinado tema, e eu achei muito interessante que ele aborda alguns aspectos, então eu falei assim, eu vou usar esses aspectos como base para eu puxar o tema que eu quero falar hoje, né? Então, assim, eu só vou usar como introdução para nós conseguirmos fazer uma autorreflexão sobre a abordagem que eu trouxe, tá bom? Boa noite, Flávio, tudo bom? Ele fala o seguinte, né? Ele, no livro dele, Ferramentas Mentais para Trader, e por falar nisso, na semana passada, me pediram dicas de livro. Eu não esqueci, tá, pessoal? Eu só não tive tempo, mas eu vou montar uma playlist no meu canal com dicas de livros, tá bom? Eu não esqueci, não. E aí, o que ele fala no livro dele, Ferramentas Mentais para Trader? Ele fala assim que o trader, né, ele tem 3 fases. Que nós temos 3 fases. Aí, aproveitando esse conceito dele, boa noite, Jefferson, tudo bem? O que eu trouxe para a gente pensar? Vamos pensar em qual das fases nós estamos e vamos pensar o que nós precisamos fazer para sair vivos, né, de cada fase, né, e conseguir se desenvolver ao máximo em cada fase. Tudo bem, pessoal? Esse é o objetivo dessa noite. A gente pensar em que fase nós estamos, né, do que ele traz, e para tentar desenvolver e sairmos vivos das fases e conseguir ganhar nosso dinheirinho suado, tá? Então, ele traz o seguinte, ele fala que nas 3 fases do trader, a primeira fase é a ignorância, tá? A segunda fase que ele traz é a educação e a última fase que ele fala é o autoconhecimento. Déjà vu, né? Porque será que a gente já ouviu falar em autoconhecimento aqui alguma vez? Será que alguém ainda duvida da importância do autoconhecimento para a gente ir bem nesse mercado? Então vamos lá, vamos mais uma vez encarar aí o que a gente precisa saber para a gente ganhar um dinheirinho aí no mercado financeiro, tá bom? Então, vamos analisar agora em qual fase nós estamos e o que nós precisamos desenvolver, o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos saber para que a gente possa ganhar nosso dinheiro no mercado. Vamos lá. Eu peguei essa frase aí do chat, né, das conversas que tem ali no dia a dia. Já faz um tempo que eu peguei essa frase, né, tava esperando um momento para conseguir colocá-la para a gente pensar um pouquinho. E olha só o que essa frase diz. Boa noite, Edson. Diz assim, ó, entreguei 5K hoje. Já perdi quase todo o capital que tinha reservado para isso. E aí, pessoal, essa fase, né, segundo o Smith, ela pode representar, né, eu imaginei assim, essa associação com a fase da ignorância. Não a ignorância, vamos tentar entender o que o Smith traz pra gente, tá? Ele fala que quando a gente começa no mercado financeiro, a gente tem uma ousadia e uma ambição nunca vista. Quem aqui já não é novo de mercado financeiro, vamos imaginar como a gente era quando a gente começou no mercado. A gente simplesmente achava que ia ganhar dinheiro fácil, que ia ficar rico, não é verdade? E aquela história lá, trabalhando na praia, com laptop, lá trabalhando na praia, terminei, fiz meu trade, fui embora, né? Que o mercado é fácil, rápido e que enriquece. Então, assim, essa é a questão da ignorância que ele traz pra gente, né? Por quê? Porque a gente tem muita ousadia, a gente tem muita ambição e a gente não sabe absolutamente nada do mercado, né? Então, vamos imaginar que nós estejamos nessa fase agora, né? Então, eu não sei quem está começando agora, quem já tem um tempo de mercado, mas o importante é a gente pensar nessa fase que nós ignoramos a realidade do mercado, tá? Oi? Que o Paulo tá falando? Peraí, Paulo, que eu já vou ver aí o que você tá falando, peraí. Essa era a imagem, laptop, não é, Paulo? Laptop, beira do mar, tomando água de coco. Não é verdade, Paulo? Era tudo que a gente queria, né? Então, assim, realmente, é a imagem que a gente tinha. E aí, o que ele nos traz? O que ele fala pra gente? Ele fala assim, que essa é uma fase da ignorância, que é onde a gente
ignora a realidade do mercado, ele diz ignorância nesse sentido. Então, assim, nós que estamos nessa fase inicial, que é a fase onde a gente se sente muito ousado, que a gente se sente destemido, que a gente pode até ter um capital aí para gastar, né? Porque, assim, quantas e quantas vezes já não ouvi pessoas falando assim, olha, eu fui mandada embora e eu vou tentar aqui o mercado, é o dinheiro da minha rescisão que eu tô usando pro mercado, né? Ou então a gente ouve, olha, eu consegui fazer um serviço aí e eu juntei um dinheiro e é esse dinheiro que eu vou usar para o mercado financeiro, né? Então, assim, às vezes a pessoa, às vezes não, quando a gente começa, até por não saber, e aí a gente tem um dinheiro em mãos, e a gente imagina que aquele dinheiro a gente vai triplicar, quintuplicar, a gente vai enriquecer com aquele valor, a gente se torna ousado, até por inexperiência. Então, o meu alerta nessa primeira fase de trader é que tomem cuidado, vão com calma, né? O mercado, ele é feroz, ele devora, ele engole, né? Ele morde, ele machuca, ele bate, né? Ele faz chorar. Então, nós traders iniciantes, nós temos que tomar cuidado. Não ir com muita sede ao pote. Procurar investigar as verdades do mercado financeiro, porque existem muitas mentiras sobre o mercado, né? E é isso que é triste, né? Deixa eu ver o que o Everton tá falando aqui pra gente. Vamos lá. Eu sou o cara 100% errado, então. Meu interesse sempre foi montar meu escritório e me aposentar operando. Não operar para aposentar, e sim após entrar para operar. Não parar no retiro. Não entendi, não parar no retiro e monte. Não entendi, ô Everton. Então você está dizendo assim que a sua intenção era, mesmo trabalhando, operar, é isso? Não, mas assim, não tem certo ou errado aqui, Everton. O importante é que a gente consiga se identificar com alguns comportamentos, alguns sentimentos, algumas emoções, algumas frustrações. O importante é isso, né? E a gente aprender juntos, né? Como é o tag, né, do Leandro e do Doug. Então, assim, não tem certo e errado, não. Essa é a sua perspectiva, né? Ah, beleza. Aposentadoria, tá. Tá bom, mas não tem problema. Essa é a sua perspectiva. O que a gente está trazendo aqui, né? O que eu e o Leandro falamos é que foi uma ilustração, foi uma analogia. Por quê? Porque, assim, muitas vezes a gente vê Oi, Leile, boa noite, tudo bem? Porque muitas vezes o que a gente vê nos comerciais, né, nas propagandas de cursos de trader e algumas coisas mais, eles colocam tudo muito bonito, né? Eles colocam assim, cria-se a ilusão de que a gente vai ficar, é simples, é fácil, é tranquilo e eu vou viver bem, sem esforço, né? Então, assim, foi nesse sentido que nós dissemos, né? Isso, então tá bom. E assim, nesse sentido, só que assim, como nós traders estamos no início, né? Aqui no exemplo do início, tá, pessoal? Já vou falar das outras duas fases. Então, muito cuidado nessa fase, porque a gente não sabe nada de nada nesse primeiro momento, né? A gente não conhece nada de nada. Mas a gente tem... É como se fosse adolescente, sabe? O perfil do adolescente. Porque o adolescente, ele tem disposição, ele tem juventude, ele tem energia, então ele acha que pode tudo e é invulnerável, né? O perfil do adolescente é de invulnerabilidade. Então, a gente meio que se torna um adolescente, né? Nesse sentido do perfil, tá? Então... A dica nesse momento para quem está iniciando é essa, né? É que o Smith fala que nessa primeira fase da ignorância é que nós ignoramos a realidade do mercado, o que ele é de fato, tá? E aí o Edson tá falando, o mercado é um mercador de ilusões. Muitos se iludem com o ganho rápido e é fácil, mas uma característica de ser humano, dói mais a perda do que a felicidade do ganho. Sim, é verdade, Edson. Porque eles são desproporcionais. É verdade, Edson, você tem razão. Inclusive, aqui, assim, algumas vezes a gente já até falou sobre isso, né? Que quando a gente... a memória da dor,
ela fica marcada com mais intensidade do que a memória do ganho ou da felicidade, né? Nós, seres humanos, somos assim. Por isso é que muitas vezes a gente tem alguns comportamentos muito desproporcionais, né, com o que deveríamos ter de fato, para evitar a dor. E esse comportamento que a gente faz com todo custo para evitar a dor é o que nos leva mais próximo da dor. E o que acontece? Quando a gente não tem esse discernimento, quando a gente não tem o autoconhecimento que o Smith e tantos outros disseram, a gente tende a repetir esse comportamento que nos leva à dor para evitar a dor. Vira uma bola de neve, né? Aí o Everton tá falando, já ouvi uma vez trader, o dinheiro fácil, mais difícil que você terá se tiver. É o Igor que fala isso, né? O Igor fala que o mercado, o dinheiro do mercado, né? O dinheiro fácil, mais difícil de se conseguir, né? Então, tudo bem até aqui, pessoal? Tá claro? Vocês estão entendendo? Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Que eu respondo. E aí, pessoal, então, assim, ele traz pra gente essa questão, tá? Do desconhecimento, né? Que nós ignoramos. Essa é a primeira fase, tá? Então, vamos para a segunda fase. Vamos ver o que ele nos traz de aprendizado para essa segunda fase? Então, para a gente começar a segunda fase, eu trouxe essa frase. É a seguinte, também pega no chat, tá? Todas essas frases eu tiro, né? Porque quando eu fico estudando com vocês ali, né? A gente estudando o chat, o Martini, o Charlão, eu fico observando também o que vocês comentam para a gente poder aprender juntos depois. Então, assim, não soube respeitar a gestão de risco. Quebrei. Preciso estudar mais. Essa frase, eu acredito que assim, ela é um reconhecimento da necessidade de aperfeiçoamento, né? Então, segundo o Smith, a segunda fase do trader, né, é a educação, é a busca pelo conhecimento, né? Ou seja, as pessoas que conseguem sobreviver à primeira fase, né, que vem com toda aquela ilusão, né, que vem com o seu dinheirinho lá para o mercado, e aí por conta até desse desconhecimento, diz, eu não quero mais saber disso, né? Ou então a pessoa vai e consegue passar para a segunda fase, né? E assim, um dia desses eu estava conversando com um cliente, né? E ele disse, né, que ele estava assim apresentando, a gente estava conversando, e ele falou assim, olha, ele veio até mim porque ele estava com muito medo de operar. E a gente juntos, nós descobrimos o quê? Que o medo de operar dele era em função da falta de preparo, né? Do desconhecimento, né? Então, assim, ele percebeu que ele precisava voltar e rever algumas coisas para ele se sentir mais seguro para voltar a operar. Então, ele tá nessa fase da educação que o Smith traz pra gente, né? Ou seja, vamos pensar agora a gente enquanto traders da segunda fase, né? Nessa segunda fase é aquele momento que a gente quer buscar conhecimento a todo custo. A gente faz curso, a gente lê livro, a gente fica assistindo lives e lives e lives e vê um e vê outro, né? Então, assim, é um momento em que a gente tá querendo mais, querendo se aprofundar, se aperfeiçoar, tornar-se melhor naquilo, né? E nessa fase, o que é importante é assim, a gente pensar que o conhecimento ele nunca se limita. Uma outra questão que eu acho bem importante trazer também nessa fase da educação é assim, existem várias técnicas, existem várias estratégias, né? E aí eu acho que o ideal é você procurar uma com a qual você se identifique. Por que eu tô dizendo isso? Porque assim, quando nós aprendemos, o nosso aprendizado, ele é dado por etapas, ele é dado por fases e principalmente por identificação. Eu lembro que quando eu fazia o trabalho, né, com pilotos de aeronave, então quando eles iam fazer as aulas deles, né, o primeiro voo deles, a gente traçava um perfil psicológico do instrutor com o aluno para que a gente pudesse minimizar o máximo possível as variáveis ali dentro da cabine
para que o aluno se sentisse menos ansioso. Mas por que a gente fazia isso também? Porque a aprendizagem, ela se dá através de identificação também. Se eu me identifico, ou seja, se eu gosto daquela pessoa, se eu gosto do jeito daquela pessoa, se eu gosto da técnica de ensino daquela pessoa, né, da didática daquela pessoa, é muito mais fácil eu aprender com ele, né? Porque o ensino, ele flui com mais facilidade. Então, nessa fase da educação, uma das coisas que a gente pode ficar alertas é isso. Vamos, a princípio, escolher uma única estratégia e tentar ir bem nessa estratégia para depois a gente tentar ir para outras, né? Porque o que acontece? Se eu não fico bem naquilo, né? O Charlão sempre fala isso, ele fala assim, se eu escolho uma coisa, eu tenho que ser bom naquilo e acabou. E é a mesma coisa, principalmente nessa fase da educação, quando a gente está aprendendo. Eu tenho que escolher uma estratégia, escolher uma técnica, escolher um setup e me aperfeiçoar nele, estudar ele. Significa que eu vou morrer setup? Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que para facilitar a tua vida nesse primeiro momento, o importante é que você se dedique a uma única estratégia por enquanto, né? Para facilitar o seu aprendizado, por enquanto. Depois que isso estiver massificado, aí você pode rever outras, você pode começar a olhar para outros lados e pegar um pouco mais de habilidade. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá claro, pessoal? É verdade, né, Gilson? Você concorda? Tá claro, pessoal? Vocês estão aí ainda? Falei demais, o povo dormiu? Tá todo mundo vendo novela? Foram ver novela? Sim, beleza, Vinícius. Obrigada. Beleza, Palu. Ah, beleza, Leile. Bruno. Então tá, muito bom. Entrou um anúncio? Sério? Tá, beleza, valeu, Jefferson. Então tá, vocês entenderam, né? Tá claro. Então vamos para a próxima fase. Então, só reforçando, o ideal é que nessa fase a gente tire ao máximo, né, proveito de pessoas com as quais a gente tenha maior identificação, tá? Tá vestindo a carapuça, Léo? Aí, Doug, valeu. Tá bom? Porque isso facilita e muito, né, o aprendizado. Vamos lá para a próxima etapa. E aí, eu trouxe mais uma frase para a gente passar para a terceira fase do Smith. Essa também foi tirada do chat, essa frase, tá? Aí, a pessoa que escreveu assim, caraca, é tão bom já ter meta batida e só acompanhar o mercado? Mas que lindo isso, né? Então, assim, é claro que quando a pessoa consegue fazer isso, né? Vamos imaginar, gente, a gente já passou da fase, né, da ignorância, a gente já foi para o aprendizado e agora a gente está na fase do autoconhecimento. Vamos lá. Então, já estamos na terceira fase. Aí a gente para e pensa assim, poxa, quando eu estava na fase da ignorância ou quando eu estava na fase do autoconhecimento, jamais eu poderia ficar na frente do computador com meta batida e não operar. Não é verdade? A gente pensa isso. Por quê? Porque é muito difícil para quem não tem um autocontrole, para quem não tem uma disciplina já estabelecida, para quem não consegue seguir as suas regras, fazer isso que essa pessoa falou. Olha só, ele bateu a meta, ele ou ela, eu não sei quem é, bateu a meta e ficou ali acompanhando o mercado, né? Então, pessoal, isso é a fase do autoconhecimento que ele traz pra gente. E a gente só consegue isso através do autoconhecimento. Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas, eu vou repetir, né, infinitamente, quantas vezes eu já ouvi pessoas me falarem assim, eu bati a meta, mas eu fiquei lá na frente do computador. Aí, quando a pessoa já fala isso, eu já falo, pronto, não precisa nem terminar de falar, né? Que eu já sei o que vem aí. Aí a pessoa começa. Então, eu bati a meta, mas quando ela põe o mais, aí eu já ponho a mão na cabeça, né? Tá, vamos lá. Bateu a meta aí, continuei na frente do computador. Aí eu fui tentar pegar mais. Aí e perdi tudo, né? Ou perdi parte. E aí começa aquele desespero. Porque a pessoa tá vendo, tá perdendo. Não, eu quero voltar pro que eu tinha antes. Aí eu vou ficar quietinha, eu juro.
Aí faz até promessa, né? Lá na frente do computador. Eu prometo que se eu voltar porque eu tava, eu nunca mais vou entrar com a meta batida. Aí a pessoa vai perdendo, e vai perdendo, e vai perdendo. Eu prometo que se eu zerar, ficar no 0 a 0, porque a pessoa já tá negativa. Claro, já tá negativa. Eu prometo que se eu ficar no 0 a 0, eu paro com tudo isso. Né? Aí já faz um monte de promessa, já acende vela do lado do computador. É claro que é uma brincadeira, né, pessoal? Mas isso é muito comum, infelizmente. Né? Então, para que a pessoa consiga fazer isso que essa pessoa da frase falou, ela tem que ter um autoconhecimento, ela tem que saber quais são as suas fraquezas e criar estratégias para lidar com ela. Porque uma coisa é o que eu falo, que isso é a inteligência emocional. Você, todos nós temos fraquezas, nós temos defeitos. A questão está em como eu lido com isso. O que eu tenho que fazer para que esses meus comportamentos, eles não me afetem, eles não me impeçam de ganhar dinheiro no mercado, né? Deixa eu só ver aqui o que vocês estão escrevendo, que bombou o chat aqui. Aí o Fernando, na verdade, Fernando, é isso aí, né? Aí o Leandro tá dizendo assim, né, o Palu, meta batida, partiu simulador, essa é a meta, rumo à consistência, muito bem, Palu, parabéns, é isso aí. Bateu a meta, né, Gilson, e quer ficar na frente do computador, vá para o simulador. Boa, é verdade, Gilson. Minha Nossa Senhora dos Candles, eu juro. É verdade, Pablo, a pessoa até jura pela Nossa Senhora dos Candles, é verdade. Inaldo, faço oração do descarrego. E o Edson, né? Todo mundo reza, né? É isso mesmo. A Nossa Senhora do Stop Game. Do 0 a 0. Ai. Não, aí é querer demais, né, Edson? Não, aí é pra mesmo. Olha, quando ele tá dizendo assim. E quando a pessoa ganha no índice e perde no dólar, né? Não, aí é pra querer... Nossa, não tenho o que dizer nesse momento, né? É verdade, pessoal. Então, assim, são coisas que a gente tá cansado de saber, né? Mas, assim, a gente sabe com a cabeça, né? A gente sabe em falar, mas não sabe em fazer, né? E aí, nessa terceira fase, ele traz pra gente dessa importância do autoconhecimento. Então, o que eu quero que a gente pense e aprenda nessa terceira fase? Que o autoconhecimento é primordial para o meu sucesso no mercado financeiro, né? Então, assim, às vezes... deixa eu só ler aqui o que está escrito, que eu já vou falar para vocês, contar a historinha. O Rosenildo tá falando assim, ó, tem um conhecido, é um amigo, né, Rosenildo? É um amigo, né? Um conhecido que abriu 2 contas. Quando bate a meta numa, ele vai para outra. Ele já está pensando em abrir uma terceira conta. É um amigo, né, Rosenildo? Tá, eu sei como é que é isso. Eu também tenho algumas amigas que fazem algumas besteiras aí que eu não gosto nem de falar. O Everton, o lance é operar em um só. Ser bom em um e seguir, senão viramos patos, nadamos, voamos e andamos, mas nada com perfeição, é verdade, Everton. E ele ainda diz que o que eu tô dizendo deve estar tentando dizer, conhecer e entender o que é melhor para si. Exatamente, Everton. É o momento de você saber o que é melhor para você. Não sou eu ou qualquer outra pessoa que vai dizer, é isso mesmo que você trouxe pra gente, né? E aí o Vinícius está falando assim, ó, quem puder já deixa... Isso, por favor, Vinícius, obrigado, bem lembrado. Quem puder deixar o like aí já vale. E eu vou até deixar também o canal do meu YouTube para vocês, tá? Para vocês se inscreverem. Depois eu deixo, pessoal. Deu uma embananada aqui, depois... não, saiu, peraí. Não, depois eu deixo, porque senão eu vou fazer confusão aqui. Vai ficar gravado. Eu vou subir pro meu canal. Assim que a gente terminar aqui, eu já subo pro meu canal, tá bom, Edson? Tá. É isso aí, Everton. Eu já subo pro meu canal, tá? Sheer 19. Bom, vamos lá. O Everton tá esperando o 19. O Edson, tô dando o joinha. Obrigada, pessoal. Obrigada. Vamos lá. Bora o like aí. Aí, então, assim,
o que acontece, né? Se muitas vezes o autoconhecimento, né, a gente obter um autoconhecimento requer muita força, sabe? Assim, muita força, que eu digo também muita coragem. Porque, assim, não é fácil a gente se conhecer, né? Como eu já falei aqui algumas vezes. Às vezes a gente tem algumas características que a gente nem sabe que tem. Que se não é uma outra pessoa falar, a gente nem sabe. E às vezes a gente morre sem saber que tem determinado comportamento ou determinada característica. Só que o mercado, ele não é bonzinho assim que nem as pessoas são com a gente, né? Então, assim, nosso marido ou a esposa, né? Nossa esposa ou o filho, né? A mãe, né? Principalmente. Então, assim, eles vão relevar muitas coisas, né? Eles relevam, às vezes nem falam para não magoar a gente. Só que o mercado não é assim, não. O mercado, se você tem alguma característica que vai te prejudicar nesse negócio, ele vai deitar e rolar, né? Então, por isso que eu falo da importância do autoconhecimento. E por isso que eu digo que não é fácil. Porque quando a gente se conhece, se propõe a ter um autoconhecimento, às vezes a gente tem que lidar com coisas nossas que a gente não fica muito feliz, né, de saber, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, puxa, né? Ou eu mesmo, em alguma situação, eu falei, puxa, nossa, mas eu sou assim, eu faço isso, né? Caramba, mas assim, eu preciso admitir para mim que eu sou de determinada forma, preciso admitir para mim que eu sou invejosa, preciso admitir para mim que eu sou competitiva, por exemplo, preciso admitir para mim que eu sou isso ou aquilo, para que eu possa lidar com todas essas emoções que são humanas, né, num mercado, para eu não perder dinheiro, né? E isso é fato. Então, o autoconhecimento, ele requer muita coragem. E aí ele traz pra gente, o Smith, que quando a gente passa para essa terceira fase, né, que é a terceira e última fase, e a gente tem que buscar um desenvolvimento constante, né? E a gente consegue através do autoconhecimento. Então, vamos ver o que o pessoal tá falando aqui, né? O Edson tá falando, peraí, trava aqui. O Edson tá falando com o Doug, né, Edson? Porque, meu amigo, você não tinha logado, mas... Pessoal, travou aí? Vocês estão aí? Eu tô aparecendo? Parece que sumiu. Pessoal, eu ainda tô online. Eita, nós. Eita, nós. O que aconteceu aqui, meu Deus? Tô? Ai, que bom. Eu que eu tinha mudado de tela aqui. Tá bom, beleza. Tudo ok, tá bom. Legal. Aí, pessoal, então, assim, vamos lá, né, para nossa próxima normal. Obrigada, pessoal. Então, o que ele fala? Olha só. Oi, Edson, tudo bem? Nós começamos aqui às 20 horas, tá? Mas se você não conseguiu ver do começo, já eu subo o vídeo pro meu canal do YouTube, tá? Eu já vou passar para vocês o meu canal do YouTube. Ô, Doug, se você puder passar para mim, eu agradeço. Tá bom? Então, vamos lá. O que o Smith fala, né? Ele fala assim, percebem que não podem dominar o mercado, mas podem dominar a si mesmos. Nossa, alguém já ouviu essa frase ou algo parecido com isso aqui nas nossas lives? Olha só o que o Smith traz pra gente, né? Que assim, a gente não pode... Então, eu falei até disso na minha live da teoria do caos, né? Que eu coloquei lá no meu canal, sempre, né, Flávia? Lá no meu canal no YouTube. Na live da teoria do caos, eu falo exatamente isso, que o mercado, ele é feito de variáveis, né? E aí, quando a gente falou semana passada sobre o Alexander Elder, ele também fala dessas variáveis, né? E assim, o mercado é feito de variáveis, mas a única que eu posso controlar sou eu. E olha só o que ele traz. Então, assim, se o mercado, ele está... de uma forma que eu não... Por exemplo, vamos pegar como exemplo o índice, né? Eu ia até colocar o gráfico, acabei me esquecendo. Vamos pegar como exemplo o índice hoje. Ele não andou para lado nenhum, né? Teve que ter muita habilidade, muita paciência ali para conseguir trabalhar no gráfico de hoje. Então, assim, se eu me conhecendo,
olha, eu não tenho paciência para trabalhar num gráfico como esse. Então, por exemplo, eu não tenho habilidade para trabalhar num gráfico como esse. Então, não adianta eu tentar forçar operações se elas não vão acontecer, né? Então, a única variável, o que poderia mudar aquele mercado não sou eu. Agora, eu posso mudar a minha atitude de não entrar naquele mercado, porque ele estava de uma situação da qual eu não poderia, provavelmente eu não me sairia bem ali. Tudo bem, pessoal? Então, deixa eu só ver aqui o que o pessoal está falando. Você quase... eu nunca falo, né, Palu? Eu quase nunca falo sobre a variável, né? Aí o Jefferson tá falando, o mercado nunca poderá ser dominado, é verdade. Mas se dominarmos a nós mesmos, pararemos a hora certa e sim atingir a consistência que se baseia em autocontrole. Exatamente, Jefferson, isso mesmo. Minha habilidade, 50 pontos. Perfeito. Obrigada, viu, Palu, do link. Ó, pessoal, o Palu tá me ajudando aí, ele tá passando o link do meu canal no YouTube, tá? Então, lá no YouTube, vocês tem um vídeo chamado Teoria do Caos. Lá eu falo um pouco sobre essa questão das variáveis, tá? E de comportamentos que nós podemos ter para que a gente possa se controlar, porque nós somos os únicos que podemos ser controlados, tá bom? No mercado. E aí o Anderson tá falando assim, uma pessoa que não tem controle da ansiedade nunca terá uma disciplina plena e duradoura. É verdade, ô Anderson, é verdade. E isso, né, Anderson, acho que é interessante o que você tá trazendo, porque isso é para nossa vida, né? Então, se eu não consigo ter disciplina em pequenas coisas na minha vida, é claro que no mercado eu também não vou ter, né? Não tá não, Bruno. O Bruno tá falando que ele tá ferrado. Não, Bruno, não tá. Mas o que acontece, olha só, é que esses comportamentos, né, eles podem ser desenvolvidos. Isso é que é bom, isso é que é legal, sabe? É o que a gente chama de inteligência emocional. Eles podem ser desenvolvidos. Você pode desenvolver, Bruno. Agora, basta você ter força de vontade e você saber o que precisa ser desenvolvido, né? E aí, uma coisa que eu sempre peço para as pessoas que eu atendo é a gente trabalha um pouco em cima da rotina, né? Porque são nas pequenas coisas, parece que não, mas são nos nossos comportamentos diários que a gente vai conseguir trazer hábitos para operar no mercado, tá? E aí o Juliano tá perguntando assim, e os que têm disciplina e não têm resultado? Então, Júlio, um mercado, né? Quando a gente fala em comportamentos para operar no mercado, a gente está falando de uma série de comportamentos, não é um único, né? Não é somente a disciplina. Eu posso ter a disciplina, mas eu posso ser extremamente ansioso. São duas coisas completamente separadas, mas que uma não necessariamente anula a outra, você entende? Então, são uma série de comportamentos que a gente tem que procurar desenvolver. Eu também tenho um vídeo no meu canal, né, onde eu falo sobre as competências do trader, né, que são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que são importantes para que o trader ele possa ir bem no mercado financeiro. Dá uma olhadinha lá no meu canal, Júlio, e aproveita e se inscreve lá, tá bom? Aí o Hinaldo tá falando, qual o comportamento de compras quem ganha muito e de quem ganha pouco? Eu não entendi, Hinaldo, sua pergunta. Você pode repetir? E aí a Leile tá falando assim, ó, já percebi que não consigo segurar posição por muito tempo, então modifiquei minha forma de operar. Assim fico menos ansiosa e pego o que preciso do mercado. Perfeito, Leile. Muito bem, Leile. Eu também antes eu não tinha muita paciência de ficar segurando muita operação. Aí eu ia pegando poucos assim, mas é uma estratégia. Olha só que legal que a Leile trouxe para compartilhar com a gente. Primeiro, ela percebeu uma dificuldade. E aí, ela pensou em cima dessa dificuldade, o que ela pode fazer para que ela possa continuar ganhando dinheiro no mercado e que essa dificuldade não a atrapalhe, né? Ótimo, perfeito. Obrigado pelo seu compartilhamento, Leile.
Trabalhando escalpelador. Boa. E aí, pessoal, vamos lá, né? Pra eu não passar do tempo aqui com vocês, tá? O Smith, né? Ele pensando, né, nessas 3 fases que o Smith traz pra gente, aí eu trouxe também algumas perguntas para que vocês reflitam sobre esse comportamento de vocês. Primeiro, como eu falei no começo da live, né? O objetivo é identificar em qual fase nós estávamos e perceber o que eu poderia fazer em cada uma das fases, ou seja, o que é importante eu me atentar para cada uma das 3 fases. E eu identificando em qual das 3 fases eu estou, agora eu vou trazer para vocês algumas perguntas reflexivas para que vocês possam fazer, né? Geralmente eu sempre sugiro para que vocês tragam um papel, uma caneta, façam anotações, né? Então, assim, qual o comportamento que é mais frequente na vida de vocês como trader? E aqui eu não estou falando... Vamos imaginar um comportamento prejudicial, tá bom? Eu ainda não estou falando das habilidades de vocês, dos potenciais. Então, vamos imaginar um comportamento que seja prejudicial que você tem enquanto trade, né? Então, se a gente pegar o exemplo ali da frase, né, da pessoa ali, da última, a gente fazendo o contrário, né? A gente pode pensar... o meu comportamento mais prejudicial é não conseguir parar de operar, né? Ou não saber o meu limite, né? Então, assim, poxa vida, né? Outro dia eu fiz uma pergunta, né, para uma pessoa. Eu falei assim, a pessoa falou que tinha batido a meta, voltou para o mercado. E eu falei, tá, mas você queria o que mais? Qual era o seu objetivo em voltar, né? O que mais você queria? Então, às vezes, uma simples reflexão como essa faz a gente mudar de posição, né? Outra coisa, existe alguma coisa que você precisa fazer como operador ou como operadora há muito tempo que você não faz? O que eu tô querendo dizer é assim, poxa, eu tô falando há mais de 6 meses que eu vou começar a fazer o diário de bordo e não faço. Vocês entenderam? Tem alguma coisa que vocês acham que seria primordial para o desenvolvimento de vocês enquanto trader, independente da fase que você está, considerando que é importante para a fase de vocês, que a gente já conversou lá na frente, mas que vocês não fazem, que há muito tempo você vem, eu vou fazer, mas que vocês não fazem, né? É igual uma amiga minha que pediu pro marido trocar a lâmpada, né? Eu vou trocar. Eu falei, mas por que você já não troca essa lâmpada logo de uma vez? Porque ele não vai trocar essa lâmpada nunca, né? Então, assim, qual é o comportamento que vocês percebem, né, com relação a isso? Deixa eu só ver aqui o que o pessoal tá falando. O Alexandre tá dizendo assim, eu aprendi uma ótima fórmula para ter menos loss. Toda vez que eu tomo um loss, eu paro de operar e fico 2 minutos no chuveiro gelado, volto tranquilo e mais lúcido, e realmente funciona. Tá bom, então, né? O importante é que tá funcionando para você, né, Alexandre? Então tá, vamos lá para a próxima. Também tenho uma dificuldade de manter minha posição. Jefferson? Então, olha só, eu achei bem interessante isso que a Leile trouxe pra gente, né? Essa estratégia que ela utiliza. Ela vai e busca lá poucos pontos e fica, né? Uma outra coisa que eu acho também que a gente pode pensar com relação a isso é que, dependendo, é claro, tá, gente? Isso vai depender da quantidade de pontos, dos seus objetivos, das suas estratégias. Mas uma coisa que eu pensava, quando eu não conseguia ficar muito tempo esperando, eu falava... Se eu tô tendo uma certa impaciência de esperar muito tempo, pode ser que o mercado não esteja volátil. Aí eu pensei, então, quer dizer que tá faltando, ou está faltando volatilidade no mercado, ou realmente eu sou impaciente. Então, assim, é uma outra coisa que me veio na época que eu tinha pouca paciência para esperar, né? Então, vamos pensar nisso aí também. O Hinaldo. Hinaldo escreveu assim que quando ele toma loss, ele fala que tá amarrado. Tá bom, Hinaldo. O Vinícius, o que eu preciso fazer mais é acreditar no setup da raiva, quando ele funciona e eu não estou dentro. Sim. Então, Hinaldo, pois é. E aí você precisa saber quais são as estratégias que você precisa tomar, o que você precisa fazer para que
você não passe mais essa raiva, né? Então vamos lá, as nossas últimas autorreflexões, tá bom? Qual é o maior potencial que você tem como pessoa, tá? Aí agora eu tô falando de potencialidade, de ponto positivo. Então, qual é a sua melhor habilidade? Qual o seu maior potencial? E aí, olhando para essa sua habilidade, para esse seu potencial, como você pode utilizar ele para resolver o seu problema no day trade, né? No trade. Então, como você pode usar esse comportamento, né, que muitas vezes a pessoa fala assim, isso para mim é tão difícil, e você faz com tanta facilidade. Como você pode destacar esse comportamento a teu favor no mercado financeiro? Eu acho que é uma coisa interessante para vocês pensarem. Eu acho que dá para fazer essa associação, essa ligação, né? Deixa eu só ver aqui o que estão falando. O Éder tá falando assim, hoje foi um bom exemplo. Pela manhã o mercado andou e deu seus pontos. À tarde com o Charles ficou na caixinha. É verdade, Éder, hoje à tarde foi bem ruim. Aí o Bruno tá falando, melhor perder oportunidade do que perder dinheiro. Não, isso, exato. E ainda, o Bruno, a questão é que assim, se fosse assim, a última das últimas, aí, né? Mas não, o mercado tem oportunidade a todo tempo, basta esperar. A gente tem que esperar. Porque senão, realmente, a gente vai devolver dinheiro, ou o que é pior, vai dar dinheiro, né, para o mercado que é nosso, né? É isso mesmo. Aí, Ai, Gilson, obrigada. O Gilson tá dizendo que é fácil me ouvir. Obrigada, Gilson. Aí o Hinaldo tá aqui, ó, falando pra gente festejar, né? Então, quando tem gain, ele diz, arrebentou. É isso aí, bora lá, isso mesmo. E o Jefferson, ele tem certo tipo de facilidade para parar. Que bom, mesmo quando está no loss. Ótimo, Jefferson. Então, usa, né? Olha só. Então, assim, você tá falando pra gente que você tem facilidade para parar mesmo quando tem no loss. Então, assim, usa esta sua característica para te ajudar em outros comportamentos que você precisa melhorar, né? Então você pode tentar adaptar isso que você tem de bom ou algum outro comportamento também, né? Você pode pegar várias características, ou pensar em coisas que as pessoas falam, puxa, isso para você é tão fácil, mas por que isso para mim é tão difícil, né? Eu dou um exemplo assim de persistência, né? Então, para uma pessoa que é muito persistente, às vezes as pessoas falam, puxa, já vou desistir, eu tenho uma preguiça, aquilo de fazer. Se a pessoa tem persistência, então, vou usar isso a meu favor. Então, eu estabeleço uma meta e eu sei que se eu estabelecer, eu vou cumprir, porque eu sou persistente. Então, vou pôr a meta de buscar um único setup, aprender, me especializar nesse único setup. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá ficando claro para vocês? E aí, eu trago aqui mais uma frase assim do coração que eu adorei, né? Essa frase do Smith, né? No livro dele Ferramentas Mentais, ele tá falando assim, ó, enfim, olha só, comecei a perceber como meus pensamentos afetam minhas ações. Olha isso, pessoal. E quando a gente fala em pensamentos que afetam as ações, eu lembro que na última live, uma pessoa falou assim que ele tinha perdido muitas coisas, né? E o fato dele perder no mercado, isso irritava muito ele. Então, olha só, são crenças que a gente vai tendo. Então, o que a gente está pensando, ele influencia o nosso agir. Por mais que a gente acha que não, mas ele influencia. Né? Então, que tipo de sentimento passado, derivado de acontecimentos ruins, que você acha que pode afetar as suas ações hoje, né? Sentimentos de, puxa, eu nunca consegui concluir nada que eu começasse, ou eu começo as coisas, no início vai bem, depois ela fica ruim. Isso são pensamentos, são sentimentos que podem limitar o seu desempenho no mercado de ações. Tá? Outra coisa, olha só, existe alguma meta traçada há muito tempo no mercado financeiro que você não consegue realizar? E isso é a pergunta muito parecida com aquela outra que eu fiz. O que eu estou tentando fazer há muito tempo que eu não faço?
né? Então, essas coisas vão ajudar vocês a se conhecerem melhor. Porque quando eu pergunto para você o que você tem de potencial que pode te ajudar, eu já estou fazendo, eu já estou estimulando que você pense em 2 comportamentos seus. Isso já é autoconhecimento. Então, todas essas perguntas, o objetivo é te proporcionar o autoconhecimento. E se vocês puderem, respondam essas perguntas. Pensem nessas perguntas, porque isso vai ajudar você a se conhecer melhor. E com isso, você traçar algumas estratégias para que você não tenha um mau desempenho no mercado, como, por exemplo, a Leile deu para a gente, né? Um exemplo que a Leile deu para a gente, que ela se conhecendo, ela conseguiu traçar uma estratégia que minimizasse a ansiedade dela nas operações. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? E isso, é inteligência emocional, né? Então, faz parte do meu programa de inteligência emocional. Deixa eu pôr aqui para vocês darem uma olhada. Enquanto isso, eu vejo o que estão falando aqui. Aí o Júlio está dizendo assim, usei o mesmo setup por 6 meses e não deu certo. Passei para outro mais 6 meses e também não deu certo, sendo que segui todos com bastante disciplina. Tá, Júlio, mas assim, você conhece alguém que usa esse setup e dá certo para essa pessoa? Essa é a minha primeira pergunta. Se você conhece alguém que usa esse setup e dá certo para essa pessoa, é provável que você esteja fazendo alguma coisa que não deveria fazer, ou deixando de fazer alguma coisa que deveria fazer. Nesse caso, uma sugestão, por exemplo, é você testar esse setup no simulador, né? Ver se é realmente o setup, porque assim, se você vai bem, por exemplo, no simulador, o problema não é o setup. Então, pode ser que seja algum sentimento seu, né, que pode estar fazendo com que não dê certo. Não sei, assim, eu só estou falando o que está me vindo à mente de acordo com o que a gente está conversando, de acordo com o que você fez, tá? Tá, Júlio? Não é nada embasado em conhecimento que eu tenho de você ou de qualquer outra pessoa, não, tá bom? Obrigada, Doug, muito obrigada. E aí o Alexandre tá falando assim, eu tenho uma lousa... Ai, você tirou, Alexandre? Não deu nem tempo de eu ler. O Júlio, testei metade do tempo no simulador e metade na conta real. Então, daí eu acho que você pode pensar, né? Se não deu certo nem no simulador, então pode ser realmente que o setup seja falho. Mas eu acho que existem mais questões aí, tá, Júlio? Eu vou fazer como sempre, deixar com vocês o meu contato, tá? Para e-mail. Júlio, se você quiser me mandar um e-mail ou me chamar no Skype, fica à vontade que a gente pode conversar sobre isso, tá? Pessoal, meu Skype é danusa.machado, tá? Quem quiser me adiciona lá que a gente pode marcar um horário para conversar. E o meu... Deixa eu ver se eu consigo pegar agora, hein? Não vou conseguir. Por que eu não tô conseguindo pegar minha página no... Eu não tô conseguindo pegar minha página porque eu acho que eu não tô logada no YouTube. E aí, pessoal, se inscrevam no meu canal do YouTube, tá bom? Quem gostou, deixa eu copiar aqui que o Palu pôs pra mim. Eu vou copiar e vou pôr aqui pra vocês. O que é isso? Saiu muito diferente. Meu sim. Essa é meu endereço de e-mail, tá bom? Minha página no YouTube. Se inscrevam lá, se gostaram, dê um like aí. E aí, pessoal, até o Everton tá falando, conseguiu ler o Martin Print. O que achou dele sobre análise técnica? Martin Print, o que eu achei sobre ele sobre análise técnica? Então, Everton, sobre análise técnica, eu nem posso muito falar sobre análise técnica, né? Aí o Alexandre, ele pôs de volta pra gente. Aí ele tem uma lousa onde ele coloca algumas palavras de otimismo e meta diária, onde visualiza isso e ajuda muito a criar um clima de otimismo durante o trading. Perfeito, muito bom, Alexandre. Eu coloco uns post-its aqui, eu tenho um quadro, eu coloco uns post-its aqui também.
Gilson, ficou renovado para o próximo dia. Obrigada, Gilson, você é muito querido, todos vocês. Oi, Leile, a Leile, bom esse papo, que bom que você está gostando. E eu agradeço que vocês tenham vindo e que vocês participem com os exemplos de vocês, com os comentários. Eu que agradeço, Leile. Faz a gente pensar e refletir em nossas ações, que algumas vezes são precipitadas devido à ansiedade. Não é, Leile? Que bom, fico feliz. Eu agradeço o depoimento de vocês aí, tá bom? E, sim, aí, pessoal, o que eu queria falar com vocês? Agora o Doug voltou a fazer a saga, tá bom? Do CNPI. Então, agora ele tá fazendo o programa de segunda a sexta-feira, a partir das 17 horas, tá? Das 17 às 18 horas aproximadamente, tá bom? A saga do CNPI nesse mesmo canal. Amanhã cedo nós teremos o Peretti, tá bom, pessoal? Que ele vai falar pra gente como dormiu o mercado, como acordou o mercado, como as coisas vão acontecer. O Martini tá de férias, ele só volta na próxima semana. E o Charlão, ele entra à tarde para ajudar a gente aí no mercado. E amanhã, como é terça-feira, tem a Carol Nagata, tá bom? Para falar um pouquinho para vocês dos riscos do trader. Eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço a presença de vocês. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscrevam. Deixe os comentários de vocês. Eu adoro quando vocês deixam comentários, eu respondo a todos, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, pode escrever no meu e-mail, manda mensagem de fumaça, o que for que eu respondo, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito a participação de vocês. O Éder tá falando assim, manda um abraço para o primo Leandro Arena, aniversariante. O Leandro Arena tá fazendo, parabéns, Leandro! Leandro Arena, aniversário hoje, que legal! Sempre manda seus vídeos no nosso grupo de manhã. Bora fazer a fase 3. Bora lá. Parabéns, Leandro Arena. Muita saúde, que Deus te abençoe. Muito sucesso nos trades, viu? Ganha muito, muito, muito dinheiro, tá? Parabéns aí. Aí o Paulo tá falando, assim como falei com o Doug, obrigado pelo conhecimento aqui replicado. Obrigado por esse maravilhoso trabalho que você fez. Toda a turma do Sharks School. Nós que agradecemos, Paulo. Obrigada pelo seu carinho, viu? Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço o carinho de vocês, a atenção, a participação. Férias, Inaldo, a gente tira uns diazinhos assim, né? Não é férias. E o Alexandre 2 vezes na semana. 2 vezes, Alexandre. A Flávia, obrigada, Flávia, eu que agradeço. Bom descanso, viu? Obrigada pela sua participação. Valeu, Doug, obrigada. Obrigada, Everton. Obrigada, Flávio. E o Anderson tá falando, aprendi com os erros sem me julgar de forma destrutiva. Perfeito, é isso mesmo. O importante é não se julgar, é isso mesmo. Com paciência e paz de espírito. E com a sua ajuda. Obrigada, o Anderson. A do Charlão também, né? Busquei possibilidade de evoluir. Parabéns, Anderson, é isso mesmo. Não vamos se depreciar, né? Boa noite a todos, bom descanso e vamos jantar, né? E vamos embora para a fase 3, né? Como foi falado aí agora. Tchau, pessoal, um abraço a todos. Obrigada pela participação de vocês. E já o vídeo já estará no meu canal. Já vou subir, tá bom? Boa noite, um grande abraço.